Meus queridos irmãos, os saúdo com a paz do Senhor. É com uma grande satisfação e alegria que mais uma vez chegamos aos irmãos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições E o Verbo se fez carne, né? Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Já estamos na lição 5 e tem sido de grande valia, né? E aprendizado para todos nós, espero que para os irmãos também, para mim tem sido. E essa escola, né, sempre é uma grande bênção para nossas vidas, né? Estamos na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, de Rio Claro, né? Pastor-presidente, pastor Cisaque Valadares, que tem dado um imenso apoio à escola dominical, né? E aqui em Rio Claro a escola é uma bênção, né? E aqui na sede, onde nós congregamos, é espetacular, né? Mais de 300 alunos, então é uma escola muito boa, né? E as revistas sempre são espetaculares. Estamos, então, estudando o livro de João, né? E estamos agora na lição número 5, e vamos estudar hoje a verdade que liberta. A verdade que liberta. É uma lição muito interessante e esclarecedora para nossas vidas, né? Vamos orar ao Senhor para iniciar e pedimos a graça de Deus, né? A misericórdia do Senhor para conosco, para que possamos passar aos irmãos, né, a palavra de Deus e com clareza para que os irmãos possam entender, compreender, aplicar na sua vida e ser uma bênção para a sua vida. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus te louvamos por essa oportunidade, por estarmos aqui, para ministrarmos a Tua palavra, aprendermos mais da parte do Senhor. Pedimos a graça, a misericórdia do Senhor sobre nós e a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos que estão assistindo, ouvindo, que possamos todos aprender, desenvolver e reconhecer que o Senhor é a nossa verdade absoluta em tudo que há nesse mundo de outras verdades, falsas verdades. O Senhor é a verdade absoluta, assim como a sua palavra. Nos dê graça, nos ajude e abra nossa mente para que possamos entender e aplicar na nossa vida a tua palavra. Se conosco, lhe peço de agradecido, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos na nossa lição, né? A lição de número 5, que estamos agora tratando. Já passamos por algumas lições, né? A lição 1, o verbo se tornou carne. O 2, o novo nascimento. A 3, a verdadeira adoração. A 4, Jesus, o pão da vida. E vem seguindo a sequência do livro de João, né? A sequência nos seus capítulos de João. E chegamos agora no capítulo 7 do Evangelho de João, tá? E depois vai se seguindo aí até a lição 13. E é muito interessante o livro de João, né? O chamado apóstolo do amor. Nós temos como texto áureo, nós temos o João 8:32, né? A lição de hoje vai passar pelo capítulo 7 e capítulo 8. 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, veremos esses aspectos de verdade e da libertação, que essa verdade nos proporciona, e veremos em alguns textos bíblicos. Nossa verdade prática, ela nos diz, o verbo divino, que é Jesus, nós já vimos isso na lição 1, representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então veremos esse paralelo, né, na lição, da questão da verdade e a libertação. Né? Já eu vou trazer aos irmãos aqui uma explicação dessas duas palavras para nos ajudar a entender, a compreender essa lição. Tá bom? Então veremos esses dois pontos, sempre esse paralelo de verdade e libertação. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E vamos chegar nesse ponto. Nossa leitura bíblica está em João, capítulo 7, do versículo 16 ao 18, versículo 37, versículo 38, depois João 8, do 31 ao 36. E aí é interessante que os irmãos depois possam fazer a leitura do capítulo 7, capítulo 8, na verdade de todo o livro, mas para essa lição aqui, o 7 e 8, para poder ter uma contextualização completa em todos os textos, né? Porque aqui nosso tempo é curto, nós não temos o tempo necessário para ler todos os textos, explicar todos os textos, mas a gente vai pensando, né, alguns textos para poder aplicar aos irmãos. Na nossa leitura bíblica, versículo 16, Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele
que me enviou. Jesus aqui ele já está trazendo, né, declarando a sua autenticidade, né, que a doutrina que vem de Deus, né, ele está declarando aqui uma forma de autenticidade. O 17, se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. O 18, quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então veja que ele vai dizendo aqui, é que ele está explicando aos fariseus, né, da sua doutrina, e ele fala que ela vem de Deus, né, e o texto, vamos ler de novo, quem fala de si mesmo busca sua própria glória. E aí ele se referindo aos fariseus, né, que eles falavam de si próprios. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, que é Deus, esse é verdadeiro. Ele nele não há injustiça. Agora, o versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, e aqui a festa dos tabernáculos, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Vamos explicar isso aqui depois. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Agora João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecereis na minha palavra, sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja a sequência do texto, né, que ela é interessante. O 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Então, se forem obedientes à palavra dele, se permanecerdes na palavra de Jesus, serão os discípulos dele. Então, vejam que há uma questão de um relacionamento aqui. Né? Para que o João 8,32 aconteça, e conhecereis a verdade, e ela vos liberte, é necessário que haja uma permanência na palavra de Deus e ser discípulos de Jesus. Né? E aí tem uma conjunção ali, um e. Né? E então conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então veja que é uma sequência, né? É uma permanência na palavra, obediência a Cristo, e então vocês passarão a conhecer a verdade. E a verdade os libertará. O 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então os irmãos vão vendo que aqui então eles questionam Jesus, né? Nós somos descendência de Abraão, nunca vamos servir ninguém, vamos ser livres do quê? E Jesus então ele fala que aquele que comete pecado, né, ele é servo do pecado. Então ele estava dizendo que aquelas pessoas ali, apesar de serem judeus, dizerem sendo filhos de Abraão, estavam em pecado. E isso faz referência à natureza pecaminosa. Todos nascemos debaixo do pecado. Tivemos uma lição sobre essa no trimestre passado. E o versículo 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então vejam aqui a sequência de textos, Jesus vai explicando, né, com relação a essa questão de ser da verdade e da liberdade, que havia uma confusão na cabeça dos judeus ali, né, que criam em Jesus. No texto está até escrito isso. Né? Eles diziam porque por serem filhos de Abraão, eles estavam libertos, não havia nenhuma escravidão. Mas Jesus ele mostra a verdade. Que verdade é essa? Então veja como que a verdade vai se encaixando agora, né? Esclarecendo. Mostra a verdade, que a verdade é que eles estavam debaixo do pecado. Então eles eram servos do pecado. E estavam, por ser servos, estavam em escravidão, no pecado. E aí ele aponta para si, né? Aponta para si, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade do pecado. A liberdade do pecado. No contexto da época, havia ali os escravos, os servos, né, que é uma escravidão, uma servidão diferente do que nós vimos aí, né, no nosso país, do nosso país. Havia escravos que eram por conta própria, né, eles escolhiam ser servos e escravos.
E aqui, então, vivia numa servidão. Mas Jesus ele mostra um outro tipo de escravidão, que é a do pecado. Que aí sim, quem pode livrar do pecado? Somente Jesus. Somente Jesus. Por isso que ele fala, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A pessoa pode ser um escravo no contexto daquela época, mas se ele aceitasse a Cristo e fosse servo de Cristo, ele era de verdade liberto, e aí liberdade do pecado, que o conduziria à vida eterna, que é o mais importante. Então é nesse contexto, meus irmãos, que nós estamos olhando aqui, nesses textos que nós estamos olhando, que vamos discorrer agora, baseando nas duas histórias bíblicas, para poder identificar, né, essa questão da liberdade ou não. Já estou explicando alguma coisa aos irmãos aqui, porque a gente já vai entendendo, né, essa questão da liberdade, essa questão da verdade, para que quando a gente for ler os textos da revista, já ir associando, já ir entendendo, tá bom? Eu trouxe aos irmãos alguns textos para lermos, antes de entrar na revista, para poder trazer mais clareza. Eu acho que fica melhor, fica mais fácil a gente já entender os termos e entrar na lição já conhecendo, né? Já fica mais claro. Tá? Então, eu trouxe aqui alguns textinhos para a gente ler e já ir identificando, porque muitas vezes a gente define em nossa mente algumas palavras e que se nós formos pesquisar, elas acabam sendo diferentes do que nós temos em mente. Então, eu gosto de trazer as definições para alinhar as definições e alinhar o conhecimento já de início. Então, introdução, né, uma definição da verdade. Essa lição apresenta Jesus como verdade que traz liberdade. Já estivemos falando um pouco sobre isso. Demonstrando que ele a personifica por meio de suas palavras e ações. Então, Jesus, ele é a própria verdade. Ele é a própria verdade, né? Por meio de suas palavras e ações. Ele é a própria verdade, uma personificação da verdade. Então, Jesus não há engano, não há mentira, ele é a própria verdade. Se olharmos para Jesus, veremos a verdade em ação, né? Em ação. O Senhor Jesus é a verdade encarnada, que veio ao mundo para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Né? É essa a verdade que ele traz, né? E se formos pensar na nossa sociedade hoje, parece que todo mundo vive uma verdade, né? Se for perguntar lá para os esotéricos, eles acham que eles estão numa verdade. Perguntar para um cientista, ele fala, não, eu vivo a minha verdade. Se perguntar, entendem? Então, todas as pessoas que seguem uma linha de raciocínio vão achar que eles estão vivendo uma verdade. Assim como os fariseus daquele momento. Eles diziam, eu sou filho de Abraão, então não estou em nenhuma escravidão. Só que Jesus vem e mostra a verdade. Fala, quem comete pecado é escravo do pecado. Então, veja que o pecado ele vai clareando a mente das pessoas, entendendo que elas precisam, de fato, de uma libertação. Que, no caso, também é Jesus, aquele que liberta. Né? Então, veja que Jesus é a verdade encarnada, que veio ao mundo para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Tá? Então, nossa lição ela vai transcorrer com relação a esse assunto, e nas histórias que nós vamos ler, nós precisamos lembrar disso, né? Que sempre estaremos olhando para Jesus, libertando as pessoas do pecado, abrindo seus olhos, abrindo a sua mente, abrindo seu entendimento, para que as pessoas enxerguem. Né? Avançando um pouco mais, quando o Evangelho menciona a verdade que liberta, não está falando a respeito de um conhecimento teórico que qualquer pessoa tem acesso por meio de pesquisas ou estudo formal. A verdade que liberta está atrelada à experiência com o próprio Cristo, a verdade encarnada. Então vejam, né, que o cientista vai buscar a sua verdade através de experimentos, estudos, e que de fato, na maioria das situações, vai sim encontrar uma explicação, uma verdade por trás daquilo, da sua ciência. Né? Algumas teorias são teorias porque não foram comprovadas, são teóricas, né? Não são comprovadas. Então, ainda não são verdades, são teorias. Né? É diferente. E aqui, nós estamos fazendo o ponto da realidade do pecado e da libertação de Jesus Cristo do ser humano do pecado. Né? Então, essa verdade ela não vem de estudos formais,
né, a necessidade de estar atrelado à experiência com o próprio Cristo, a verdade encarnada. Nós lemos um dos textos que Jesus falou, João 8,31, que ele falava assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Lembra que nós lemos 8,31? Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Então, permanecer na palavra, ela traz uma relação de estudar aquela palavra, permanecer nela, de ter comunhão com ela, comunhão com Cristo. E aí ele fala: e conhecereis a verdade. Quer dizer, se Jesus é a verdade encarnada, passaram a conhecer ao próprio Jesus. Para ser liberto do pecado, é necessário não somente ler, estudar, mas ter uma convivência com Cristo, estar na verdade, e aí sim essa verdade os libertará. Né? Então nós entendemos que esse conhecimento de Cristo não é somente teórico, é um conhecimento com relacionamento. Conhecimento com relacionamento. Quando Pedro fala na sua carta, ele fala que devemos ter um pleno conhecimento de Cristo. Esse pleno conhecimento de Cristo não é um conhecimento simples, não é um conhecimento de textos, é um conhecimento de vivência, de experiência, de intensidade. Né? Então, é essa experiência que nós trazemos aqui. Então, estar em Cristo não é conhecer apenas de falar, mas conhecer de experiência, né, com o próprio Cristo, a verdade encarnada. E aí sim, olha como é que faz sentido. E conhecereis a verdade. Conhecer a verdade encarnada, conhecer a Cristo, né, é experiência, né, é experiência com Cristo. Porque ele morreu e ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele está vivo. Se ele está vivo, é passivo de relacionamento, que é o que Deus sempre quis na história. Desde o início, Deus criou o jardim do Éden e colocou lá o ser humano. Para quê? Ter um relacionamento. A Bíblia diz que Deus vinha toda tardezinha, Deus passava por lá para ter um relacionamento com o ser humano. Pecaram, erraram, né? Deus ainda assim se manifestou de muitas formas ao ser humano. Né? No deserto, Deus ali deu a ordem de criar-se o tabernáculo. Para quê? Para ter um relacionamento com o ser humano. O templo, para ter um relacionamento com o ser humano. Vem Jesus, habitou entre nós, o verbo vivo, encarnado, a verdade encarnada, para ter um relacionamento conosco. Ele morre, ressuscita e envia o Espírito Santo para habitar conosco. Para quê? Ter um relacionamento com o ser humano. Então, essa vivência com Jesus é de relacionamento. Tá bom? Eu trouxe alguns textos do livro do pastor José Lopes, na definição de verdade. Até trouxe o livro aqui. É um livro que ele é um lançamento da CPAD e é muito bom, meus irmãos. O pastor José Lopes já veio aqui na igreja, em Rio Claro, algumas vezes. É uma referência. E quando lançou o livro dele, eu já comprei e, de fato, é muito bom. E eu trouxe aqui alguns textos em que ele traz definições, né, das palavras do grego para o português, e eu trouxe a definição aqui também de verdade. Então vamos lá. Com base nesse livro, o conceito de verdade é fundamental para a teologia cristã, abrangendo tanto a verdade de Deus, revelada nas Escrituras, quanto a verdade personificada em Jesus Cristo. Então vejam que ele já mostra aqui que a verdade de Deus está nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. A Bíblia também é a verdade. Vamos ver alguns textos aqui. E também personificada em Jesus Cristo, que a gente já vem falando. O texto de João 14, versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade, está destacado aí, sublinhado, negrito. Jesus foi quem disse: eu sou o caminho e a verdade. Então ele assume que ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja um texto comprovando que Jesus ele é a verdade. João 17, Jesus falando: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a verdade, Jesus é a personificação da verdade. Então a verdade ela vai estar escrita na palavra de Deus e vemos a verdade em Jesus, né? Jesus é a verdade que liberta. Também o Espírito Santo é descrito como Espírito da verdade. Então veja como a Trindade está envolvida também, sendo a verdade. Né? A Bíblia diz que em Deus não há engano, né? Deus também é a verdade. E o Espírito Santo também é chamado de Espírito da verdade. João 16, 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, vejam,
Ele os guiará em toda a verdade. Então, quando nós temos o Espírito Santo, chamado de Espírito da verdade, ele nos guia em toda a verdade. Ele nos guia no caminho de Jesus, no caminho correto. Né? Ele nos dá a direção para vivermos a verdade que nos liberta do pecado. E que, por fim, nos dará a vida eterna. Né? Então, todo esse movimento de Deus para nos manter na verdade, nos levar até Jesus, nos levar até a salvação. Né? Então, percebam que é extremamente importante essa lição e termos ciência de tudo isso, né? Esse conhecimento de tudo isso. Então, é importante estarmos em comunhão com o Espírito Santo, porque ele nos guia em toda a verdade. Ele não vai nos guiar a nenhuma doutrina de engano, a nenhum caminho de engano, a nenhum estudo de engano, a nenhuma revelação de engano. Vai nos levar a toda a verdade. Né? E aí, de novo, é necessário comunhão com o Espírito Santo. Tá? Então, eu trouxe esses trechos desse livro, né, para deixar claro com relação a tudo isso. Jesus é a verdade personificada, a Bíblia ela é a verdade que nos traz santificação, e o Espírito Santo, chamado de Espírito de verdade. Né? Então, não há engano, não há mentira, são verdadeiros. E aí, eu trago de novo o nosso textuário, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja como agora faz mais sentido esse versículo, né? Mais sentido. Temos Jesus, ele é a verdade personificada, né? Temos a palavra de Deus que nos leva até Jesus, que também é a verdade, e agora temos o Espírito Santo em nós, né? Então, com Jesus, nós somos livres do pecado, porque ele morreu pelos nossos pecados, pagou o preço pelo pecado. O preço que Deus requeria era um sacrifício perfeito, né? E Jesus cumpriu todos os critérios e morreu em nosso lugar, cumpriu todos os critérios e ele estabeleceu, né, que a dívida foi paga. Então, em Jesus, nós temos a liberdade dos pecados, mas é necessário conhecê-lo, experiência com Jesus, né, comunhão com Jesus. Né? Precisamos conhecer Jesus, conhecer a palavra e conhecer o Espírito Santo. Né? E aí seremos livres do pecado. E, logicamente, né, a verdade que nos abre os olhos é que nós vivemos em pecado. Nossa natureza é pecaminosa. Né? A natureza é pecaminosa. E somente seremos livres desse pecado através de Jesus Cristo. E falando em verdade, já passamos aqui, falamos bastante sobre essa verdade, agora, e a verdade vos libertará. Eu também trouxe alguns textos sobre a verdade, também do livro do pastor José Lopes, né, trouxe aqui algumas definições. Ele fala assim: o Senhor Jesus é a verdade encarnada que veio ao mundo para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Né, ele veio ao mundo, a verdade encarnada, para libertar a humanidade da escravidão do pecado. Aí agora pegando aqui do livro do pastor José Lopes, o termo servidão, ou escravidão, esses termos, o termo servidão, ele significa escravidão também, na palavra do grego. É um conceito usado tanto num sentido literal, quanto em um sentido espiritual, para descrever a condição de estar sujeito a uma autoridade ou a um poder. Então, quando fala de uma servidão ou escravidão a uma autoridade, faz referência à servidão física, né? Alguém que está devendo a alguém se torna um escravo ou um servo. E aqui ele fala ou a um poder, que agora aqui é o poder do pecado. É o poder do pecado. Olha o texto que nós até lemos na nossa leitura bíblica em classe, João 8,34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então vejam a condição. A condição. E aí, olhando na vida prática, isso é uma grande verdade, porque uma pessoa que comete pecado, ela vai pecar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e aquilo vira um vício. Né? Vícios e vícios, vício em contar mentira, vício em pornografia, vício em bebedeiras, vício em... E por aí vai. E por aí vai. Né? Então, a pessoa se torna escravo daquele pecado, ela fica querendo cometer aquele pecado, ela fica devendo àquele pecado. Né? E aí é Jesus quem quebra esse círculo vicioso e nos liberta do pecado. Ele nos liberta do pecado. Né? Então veja que essa liberdade que Jesus nos traz é com relação ao pecado. Com relação ao pecado. Jesus é a verdade que liberta o ser humano do pecado.
A salvação em Cristo liberta os crentes da escravidão do pecado. A pessoa fica livre. Né? Vejam que os irmãos aí vão testemunhar que antes de servirem a Cristo, tinham alguns vícios, algumas coisas que não queriam fazer, mas faziam. Né? Não queria fazer, mas estava fazendo. Por quê? Escravo do pecado. Né? Escravo do pecado. Se converteu, Jesus entrou na vida dela e transformou a vida dela. Ele não peca mais naquilo. Né? E está livre daquele pecado. Então Jesus o liberta, né? Dos vícios e também da questão que o pecado leva-nos até o inferno, até a morte espiritual. Porque pecado é isso, né? Morte espiritual é o afastamento de Deus. Mas quando nós somos livres desse pecado, passamos a ter relacionamento com Deus. Então, deixamos essas amarras do pecado, estamos agora livres dele, mas com relacionamento com Deus, porque o pecado afasta-nos de Deus. Se nós estamos longe do pecado, estamos nos aproximando de Deus. Né? Então, essa é a libertação que Jesus nos traz. Veja Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, veja o que Paulo fala aos romanos, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a quem foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Agora que somos livres do pecado, nós passamos a ser agora servos e escravos de Cristo. Né? Então agora passamos a obedecer a Jesus. Então passamos de uma servidão para outra servidão, só que num ponto totalmente diferente. Antes era uma servidão ao escravo que nos levava ao inferno. Agora é uma servidão a Cristo que nos leva ao céu. Né? A obediência a Cristo nos leva ao céu. Então veja que mudamos agora de Senhor. Né? Paulo fala que ele é servo de Jesus Cristo, né? Somos servos de Jesus. Então muda a figura. E servir a Cristo de espontaneidade, de coração, amá-lo de coração, meus irmãos, é a melhor coisa que pode existir. Né? Nos conduz à vida eterna e nos conduz a uma vida boa aqui na terra. Às vezes sofrendo financeiramente, sofrendo algumas coisas, mas em Cristo as bênçãos espirituais, elas são maiores. Nossa esperança em Cristo, no porvir, ela sobrepõe as dificuldades que nós temos aqui. Né? Então, em Cristo somos mais do que vencedores. Irmãos, eu trouxe então essas definições, esses textos, para já entendermos a verdade que é Cristo, a palavra e o Espírito Santo, e também a questão da libertação. E agora, entrando na lição, vai ficar mais fácil já entendermos todo o que vem acontecendo ali, né? Entendendo quem é Jesus, entendendo a liberdade que ele traz, e vendo que, quando ele fala aos fariseus e ao povo, nós vamos entender agora o peso que tem aquelas palavras dele. Né, o peso que tem, né, que tem muito sentido o que ele fala, tá bom? Então agora, entrando na revista, se os irmãos têm as suas revistas, podem aí pegar lá nas mãos, nós vamos ler aqui alguns textos da revista eu coloquei no slide, outros eu não coloquei, então vamos fazendo uma mescla aqui, tá bom? Introdução, isso está na revista, o Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Já falamos um pouco sobre isso, agora acho que já está bem claro a todos nós. Nesse estudo, iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém. Então, Jesus ele vem vivendo, ele vem se manifestando, mas agora chega num momento, Jesus vai se manifestar numa festa, que é uma das maiores festas do povo judeu, em que ele se levanta e fala, que aí ele se manifesta e se autodeclara como sendo a verdade. Né? E aí uma confusão surge ali enorme, o negócio fica terrível, fica tenso. Mas por quê? Agora ele vai se manifestar. Então nesse estudo iremos explorar a manifestação do Senhor Jesus com a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade. E por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Então, só para ajudar os irmãos a entenderem o cenário aqui, né? Jerusalém é a cidade santa, é a capital de Israel. Né? Jesus estava em outra cidade, né? E agora Jerusalém era o centro nervoso de tudo ali. Né? Os fariseus mais atentos, mais zelosos estavam ali. Outros movimentos religiosos também estavam ali. Saduceus, zelotes e outras seitas dos judeus, né? As suas divisões dos judeus estavam todas ali. E muitos zelosos.
E a festa que nós vamos descrever aqui, ela junta pessoas de todas as cidades. Era uma das festas mais importantes dos judeus, quando ele se manifesta. Então é algo assim muito grandioso, muito grandioso. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Então, a verdadeira vida está nos trazendo aqui a vida em Cristo liberta do pecado, que é, de fato, o mais importante. O primeiro tópico, Jesus, a verdade em Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém, é o nosso primeiro subtópico, da Galileia para Jerusalém, primeiro subtópico. Vamos ler aqui a nossa revista. No capítulo 7 do Evangelho de João, revela que Jesus estava na Galileia. Galileia fica um pouco mais ao norte de Jerusalém. Jerusalém fica na região da Judéia, e a Galileia fica mais ao norte. Então tem uma distância ali entre Jerusalém e a Galileia. Ele estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. João capítulo 7, versículo 1. Então já veja aqui a tensão do primeiro versículo do texto. Veja a tensão. Vamos ler 3 versículos para mostrar o cenário que estava ali. João 7, 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia. Judéia é onde estava Jerusalém, visto que os judeus queriam matá-lo. Então vejam, lá na Judéia, os judeus queriam matá-lo. Então Jesus já era conhecido e já era jurado de morte. No versículo 5 do mesmo capítulo, veja uma outra vertente do cenário. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então vejam, que mesmo lá na Galileia, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então, Jesus fazendo milagres, operando maravilhas, pregando. Então nós vemos que na família de Jesus, eles não criam nele. Nós vemos que lá na Judéia, os judeus queriam matá-lo. Versículo 1. Versículo 12. E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Estamos no mesmo capítulo, tá, irmãos? Murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom. E outros afirmavam, não é. Ele engana o povo. Então vejam, o cenário está montado. O cenário está montado. A família de Jesus não cria nele, os irmãos dele. Os judeus queriam matá-lo, lá da Judéia. E entre a multidão havia disputa. Não, ele é bom, não, ele não é, ele engana as pessoas. Então havia assim uma confusão ali com relação a Jesus. Com relação a Jesus. E aí agora vamos ler a nossa revista, porque com esse cenário em mente, que há uma grande tensão aqui, um grande nervosismo, há uma grande confusão aqui sendo montada. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles que ele iria à cidade santa, mas sob a orientação do Pai. Jesus era direcionado por Deus, ele não fazia as coisas porque as pessoas mandavam, mas ele sabia, Jesus tinha o cronograma certinho da sua vida. Jesus seguiu o planejamento ali exato da sua vida, tem um cronograma desenhado na sua cabeça, então ele seguia esse cronograma. Assim, em obediência ao Pai em todas as situações, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. Depois eu vou explicar certinho o que é a festa dos tabernáculos, tá? Ele foi discretamente à festa dos tabernáculos. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus se referia a um momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes, os sacerdotes e aos escribas, e condená-lo à morte. Então Jesus, ele segue o seu roteiro, e ele vai discretamente na festa dos tabernáculos. Seus irmãos disseram, vai lá, se manifesta lá, e foram meio que descrendo dele, tirando um pouco de sarro, mas ele agora vai discretamente à festa dos tabernáculos. Segundo subtópico, a verdade a verdade, Jesus, a verdade na festa dos tabernáculos.
A festa dos tabernáculos, meus irmãos, tem aqui um textinho, era uma das 3 grandes festas de peregrinação de Israel. Se é de peregrinação, todos os judeus iriam a Israel, lá em Jerusalém, né, na Cidade Santa, junto com a Páscoa e o Pentecostes. Então, era uma das 3. E segundo o que alguns dizem, a tabernáculo era uma das maiores, né, uma das maiores, em que ela era celebrada no 15º do 7º mês, logo após a colheita, e durava 7 dias, com o 8º dia de celebração adicional. Então, durava-se 7 dias. 7 dias. O que eles faziam, né, nesse momento dessa grande festa, né? A festa dos tabernáculos também era chamada de festa da colheita, festa das cabanas. Eles ficavam 7 dias morando em tendas, em tabernáculos, em cabanas, né? Em cabanas, durante 7 dias, e durante todos esses dias haviam sacrifícios, era uma festa, né, longa, né? Durava 7 dias. E o principal motivo dessa festa era lembrar o povo de Israel de quando moravam em tendas no deserto, após saírem do Egito, e agradecer a Deus pela provisão durante o ano. Então, eles relembravam, né, os 40 anos de peregrinação no deserto, em que eles viviam em cabanas, em tendas mesmo. Era mudanças, era uma casa provisória, né, e aqui essa festa era para lembrar isso, né, e eles ficavam ali nessa festa, vivendo em tendas, né, e era muito bom, porque aumentava a comunhão entre as famílias, aumentava a comunhão deles para com Deus, relembravam, né, da saída do Egito, de como Deus os guardara lá no deserto, né, uma coluna de nuvem para guiá-los, a coluna de fogo, né, para os direcionar durante a noite e para os aquecer, né, a provisão de Deus no deserto, porque deserto, meus irmãos, não tinha nada. Mas Deus os cuidou ali por 40 anos, né, dando água, a vestimenta crescia no corpo. Então era algo maravilhoso que aconteceu. E eles tiravam esses 7 dias para relembrar esse momento, né? Então agradeciam a Deus pela saída do Egito e pela provisão que Deus deu ali a eles todos aqueles anos. Era muito interessante e bonito de se ver, né? Pensando agora, era muito bonito de se ver. E aí, Jesus ele entra nessa festa, está lá participando. Por enquanto, ele está quietinho, ele entrou ali desapercebido. Porém, no João 7,14, quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Jesus agora, na metade da festa, ele vai até o templo. Então imagina, uma multidão está em Jerusalém, o povo ali todo nervoso, os judeus querendo matá-lo, as pessoas discutindo, seus familiares com descrença. Então monta esse cenário aí na sua mente e veja lá Jerusalém com muita gente ali, todos morando por ali nas ruas, em alguns lugares, colocavam próximo ao templo, colocavam em cima das casas, as suas cabanas, então viviam ali todos meio que amontoados. Então uma multidão estava ali. E Jesus agora ele aparece no meio da festa e começa a ensinar. Né? Vamos para a nossa revista. Vamos para a nossa revista. Deixa eu ver que eu só baguncei aqui o meu slide. Nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo, até que durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. 7,14, o texto que nós lemos e está agora na tela dos irmãos. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões entre as pessoas. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus agora começa a assumir, né, que ele é a verdade e que o que ele fala vem de Deus. Né? Ele fala vem de Deus. E aí já gera um contraponto entre os fariseus, né, que eles trariam a mensagem de Deus. E vem Jesus agora dizendo que não, ele traz a mensagem de Deus. Então veja, Jesus vem confrontando os religiosos daquele momento. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não o Messias. Entretanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus, que nós já comentamos aqui. Ele era realmente o Filho de Deus, e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Então veja que aqui Jesus ele se manifesta nessa festa,
aos olhos de todos, e vem falar que a doutrina que ele traz, o ensinamento que ele traz, a verdade que ele traz, vem de Deus. E aí os fariseus, os religiosos, se ofendem, porque fala, eu que tenho a mensagem de Deus, eu estudei a Torá, eu trago a Torá, e um orgulho enorme daqueles religiosos existia. Jesus vem falar que a minha doutrina não é minha, mas vem de Deus, né? E aí começa uma grande discussão, né, ali entre Jesus e os religiosos. A gente não vai ler todos os textos, mas há ali uma grande discussão que acontece nos capítulos, nos versículos que se seguem. No subtópico 3, a gente vai avançando aqui, os versículos 16 e 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. Essa doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo. Então, é necessário entender que a verdade, a vontade do Pai estava revelada em Cristo. E ele vinha trazendo essa verdade às pessoas, que ele é a verdade. É ele quem traz a verdade do Pai com relação a todas as pessoas. Vem dele. E aí que manifesta-se a grande verdade, né? E aí, Jesus, nesse confronto, nessa mentira que eles viviam, então veja, naquele cenário, na mente deles, dos fariseus, das pessoas, eles seguiam uma certa verdade, né, que havia sido até um pouco deturpada, porque os fariseus eles acrescentaram mais de 600 mandamentos ali à lei que já existia, então eles vinham deturpando, acrescentando coisas. Jesus agora ele traz a pura verdade, né, ele se manifesta como sendo a verdade. O Senhor Jesus é a verdade. A mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que, através do Espírito Santo, se faz presente entre nós hoje. Por isso, ele nos convoca não só a conhecer a verdade, mas também a viver essa verdade, que é Jesus. Né? Percebam que ele traz esses momentos. A nossa revista não traz isso, mas na nossa leitura bíblica em classe, Jesus fala que ele quem tem sede, vem a mim e beba, né? E aí, eu vou trazer aqui aos irmãos o porquê que ele falou isso. Em adição à festa dos tabernáculos, havia 2 cerimônias adicionais à festa dos tabernáculos, né? E aqui vai fazer sentido o que Jesus falou, né? Então vejam, essa imagem que eu trouxe aqui, ela mostra, né, a festa dos tabernáculos. Era uma festa de 7 dias para lembrar as tendas do deserto e agradecer pela colheita. Então, o que havia de adicional? Essa cerimônia da água, né, uma libação da água. A água era retirada de um poço e levada ao templo numa procissão, né? Então, dessa cerimônia da água, eu trouxe um livro aqui, que é o Comentário Histórico e Cultural do Novo Testamento. Eu vou ler alguns trechos aqui, que ele vai explicar certinho. Eu achei bonito esse movimento, né? E Jesus está lá. Só que ele acontece no último dia, né? No último dia. Então, veja, existia uma parte especial do culto, que era um dos pontos mais altos da festa. E temos um cenário do que precisamos para entender o simbolismo que está por trás da oferta de Jesus. Então, veja como é que era essa cerimônia da água. Com o som de uma música, uma procissão era iniciada no templo. Então, no templo saía, ela seguia um sacerdote que levava um jarro dourado com capacidade de aproximadamente 1 litro. Quando a procissão do templo estivesse chegada ao tanque de Siloé, o sacerdote enchia o seu jarro com as águas. Então, eles retornavam ao templo, observando o tempo para que se chegasse justamente quando estivessem sendo colocadas as peças para o sacrifício no grande altar dos sacrifícios, quase no final do sacrifício matinal normal. 3 toques de clarim anunciavam a chegada do sacerdote, enquanto ele entrava pela porta das águas. Os irmãos sabem que o templo ali tinha várias portas, né? E cada porta tinha um nome. Uma das portas era a Porta das Águas, que recebeu esse nome por causa dessa cerimônia, e passava diretamente ao pátio dos sacerdotes. Então veja que ele saía com um jarro, uma procissão atrás dele com música, né? Chegava ao tanque de Siloé, pegava esse jarro de água e voltava, e derramava ali no altar.
né? Então era uma cerimônia bonita, agradável a todos ali. E aí Jesus ele se levanta, e esse ato, né, ele simbolizava a oração por chuvas e bênçãos para o próximo ciclo agrícola. Também apontava para o desejo de renovação espiritual, porque a água tem esse símbolo, né, de renovação espiritual. E aí então Jesus ele se levanta. Olha aqui no versículo João 7,37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fazendo referência daquele momento da água, que todos tinham atenção naquela festa, né? E aí Jesus ele se levanta e ele fala: quem tem sede, venha a mim e beba. E ele não para por aí. Ele fala: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela água que vinha ali do tanque era uma água parada, né? Era um tanque, né? Era um tanque. Era o tanque de Siloé, era uma água parada, as pessoas se banhavam lá, era uma água parada. Agora Jesus fala assim: quem crer em mim, não vai ter água parada. Agora do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Jesus ele mostra que o que ele é, quem crer nele, vai ser mais importante do que tudo aquilo que está acontecendo ali. Tudo que está sendo feito, aquela festa grandiosa, aquela cerimônia, com procissão, pegando água num jarro de ouro e voltando, aquelas músicas. Jesus era mais importante do que tudo aquilo, que ele fala que fluirão rios de água viva. E a interpretação desse texto também é muito interessante. E esse livro que eu trouxe aqui, ele traz a explicação e é espetacular. Presta atenção. O significado desse texto é ainda mais poderoso quando percebemos que a água viva é uma expressão que identifica uma nascente de água borbulhante que jorra da terra. Então, compare, né? O tanque de Siloé é uma água parada. A água viva, ela é uma água borbulhante que jorra da terra. E esse simbolismo estava profundamente embasado na consciência judaica do primeiro século. Ele cita aqui um texto em Suc 5.1, está dito: aquele que não tiver visto a alegria da água jorrando, não terá visto alegria em sua vida. Então, olha o que o pensamento do judeu do primeiro século, ele dizia: quem não viu a água viva brotando da terra e jorrando, não terá visto alegria em sua vida. Então, para eles tinha muito sentido a palavra água viva. Era muito alegre, feliz, trazia alegria àquele que via a água viva jorrando. Agora, o que Jesus fala? Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão águas vivas. Então, essa alegria, essa felicidade, essa plenitude vai jorrar dentro de si. Então, veja que profundo e maravilhoso o que Jesus traz para nós. E lembre-se do cenário. Não esqueça do cenário. Jesus confrontando tudo aquilo que eles fizeram, 7, 8 dias de festa, de alegria, de algo maravilhoso, grandioso e bonito. Ele fala assim: quem crer em mim, as águas vivas, não águas paradas, fluirão do seu interior, da sua vida. Né? Contra esse cenário simbólico que estava profundamente embasado nas festas dos tabernáculos, Jesus prometeu àqueles que crescem nele que o Espírito Santo, que vive para sempre, simbolizando naquele culto matinal, habitaria neles, trazendo-lhes a vida eterna. E aí, no versículo seguinte, o 39, Jesus explica. Isso ele disse a respeito do Espírito, João explica, né? Isso a respeito do Espírito que os que nele crescem haveriam de receber. Que nós agora, olhando, quem tem o Espírito Santo, esse texto do versículo 38 faz sentido. Quem tem o Espírito Santo, a alegria, a paz, o contentamento, a plenitude vai jorrar de dentro de si. Glória a Deus por isso. Então veja a diferença, né? Então o texto: pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então veja que o texto, Jesus se levanta, fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele fala que eu sacio a sede das pessoas, não precisa buscar água num tanque. Eu sacio a sede. E aí ele segue falando do Espírito Santo, no versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão os rios de água viva. Então veja Jesus trazendo a verdade com relação a todo aquele ritual
que eles traziam como algo simbólico, Jesus fala assim, a verdade com relação a é essa. É essa. Eu sacio a sede das pessoas. Eu dou o Espírito Santo que tem o poder de fazer fluir dentro de vocês a água viva, que a água viva é a água que jorra, que traz alegria, contentamento, plenitude. Então veja a diferença. Jesus veio para trazer essa verdade às pessoas. Né? E glória a Deus, é muito bonito isso daqui, é muito importante, e que nós que temos o Espírito Santo temos a certeza disso, que por mais que as situações estejam difíceis, complicadas, e com Jesus nós temos a vida plena em Cristo. Vida plena em Cristo. Veja as pessoas que às vezes estão sofrendo, passando necessidade, doentes, mas você fala com a pessoa, ela está feliz e satisfeita em Cristo, porque está jorrando de dentro dela esses rios, essa água viva, e glória a Deus por isso. Jesus, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. A segunda parte, a segunda cerimônia que tinha lá, era a festa das luzes. A festa das luzes. Os jovens, eles acendiam grandes tochas, aqui nessa imagem tem os candelabros, mas tem variação entre os escritores, os comentaristas, alguns dizem jarros, né? Então derramavam ali um azeite e acendia muitas lâmpadas, muitas lâmpadas, que diz que aquelas lâmpadas que se acendiam no templo iluminavam toda Jerusalém. Era vista de longe aquela iluminação, então era algo maravilhoso, era algo muito bonito, aquilo que se fazia naquele momento, né? E aí tinha também um símbolo para agradecer a Deus pelaquela coluna de fogo que se acendia no deserto para aquecer aos judeus e dar direção a eles, né? Então era uma festa de alegria, E aí vem Jesus e traz uma outra verdade, que aquele simbolismo era o seguinte, João 8:12. De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Então veja, eles todos alegres acendendo as suas lâmpadas, acendendo ali, né, aquela iluminação grandiosa, ele fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, vão entendendo, meus irmãos, que Jesus vem trazendo a verdade. Em que sentido? Que ele é a verdade, né, e trazendo a clareza às pessoas. Eles viviam um simbolismo muito grande. E Jesus agora, ele vai mostrando que ele é a conclusão daquele simbolismo. Tudo aquilo que eles passaram, que eles estão festejando, estava ali, de pé diante deles, que era o próprio Jesus. Né? Festejavam ali com uma água, ele fala: eu sou essa água, né? Eu mato a sede das pessoas. Aqui, as pessoas festejando aquela luz, e ele fala: eu sou a luz do mundo. Está aqui, a luz que vocês estão acendendo aí é o próprio Cristo. Então veja como que Jesus ele traz clareza com relação a tudo isso, e ele mostra, né, quem de verdade ele é. Pena que naquele momento as pessoas não entenderam, né? Estavam ali fechados os olhos, eles não entenderam. Então esses eram os pontos com relação a Jesus trazendo a verdade na festa dos tabernáculos. Agora no nosso segundo tópico, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Está ainda nesse cenário, tá? Estamos ainda agora passando para o capítulo 8, mas ainda nesse mesmo contexto de tensão, as pessoas naquelas dúvidas, Jesus se revelando, os judeus querendo matá-lo, os irmãos em descrença. Estamos ainda nesse mesmo cenário de festa ali, tá? Nesse mesmo momento. Primeiro subtópico, a verdade no episódio da mulher adúltera. Na nossa revista, no capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Enquanto ele ensinava a multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, os escribas e fariseus olha onde ele está no pátio do templo, né? Está num local de evidência. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e, por isso, questionaram Jesus sobre o caso. Acusando-o de contrariar a lei, o nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Então vejam, né? As pessoas estavam ali olhando, querendo pegar Jesus em contradição. E, na verdade, eles estavam em pecado.
Eles estavam em pecado, mas não enxergavam que estavam em pecado. A mulher tinha errado, logicamente, né? Que pela lei ela deveria estar ali, ser apedrejada, porém, junto com o parceiro com que ela cometeu aquele adultério. Então, eles também fizeram uma armadilha, né? Fizeram uma armadilha para Jesus. Mas a questão aqui é que eles estavam em pecado, não enxergavam os seus próprios pecados. Enxergaram somente o pecado daquela mulher. E Jesus, então, muito sabiamente, ele escreve no chão, né? Ele fala a sua frase e escreve no chão, dando tempo para eles refletirem. E a verdade que é Cristo, que ele se manifesta na consciência das pessoas, aqui nesse caso, ele traz a revelação das nossas faltas. Quando nós passamos a ler a Bíblia, a ter uma relação com Jesus, nós vamos percebendo as nossas faltas. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu oro, mais leio a Bíblia, mais eu percebo que eu sou um miserável, que eu sou um falho, um pecador. Então a verdade que é Cristo, ela se manifesta em nós, ela mostra em nós que nós somos pecadores. E é isso que aconteceu nessa história, em que eles foram impactados por aquela verdade e ninguém apedrejou ela, porque todos estavam em pecado. Todos tinham pecado. Né? Então, eles ali perceberam os seus pecados, mas ao mesmo tempo eles não vieram até Jesus buscar a reconciliação na verdade. Né? E é interessante aqui que Jesus, ele perdoa aquela mulher e mostra a sua graça, que a verdade é que ele perdoa. A verdade é que ele sara do pecado, ele livra do pecado e liberta, ele perdoa. Não é necessário mais matar alguém apedrejado. Jesus agora veio para perdoar os pecados. Então veja a verdade sendo revelada. Né? Essas pessoas com um olhar obscuro, olhando o quê? Precisamos matar, ela pecou. Agora Jesus fala assim, não precisa matar. Eu vou perdoar ela. Então, porque Jesus é quem pode perdoar, porque ele é a própria verdade e trazer libertação dos pecados. Vejam como foi importante, né, termos visto antes, né? Verdade, libertação, agora faz mais sentido o que nós já vimos aqui e o que eu tenho vendo esses textos. Então veja que foi um episódio também muito importante, que Jesus trouxe libertação e Jesus se manifestou, né, como trazendo a verdade àquelas pessoas. Segundo subtópico, Jesus é a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Não é por acaso que ele próprio declarou, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Jesus é a própria verdade. Nele está a própria verdade. Vemos nele a referência em tudo, meus irmãos. Ele é a própria verdade. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. As pessoas falam, existem muitos caminhos que levam a Deus. Não tem muitos caminhos que levam a Deus. Jesus é o único caminho. O nosso Senhor é a verdade única que todos precisamos. Né, que todos precisamos. Todas as verdades que existem, né, que as pessoas aceitam, devem ser avaliadas olhando pelos olhos de Jesus e pela palavra de Deus. Se passarem pelo crivo da palavra de Deus, beleza, é uma verdade confirmada. Se não, não faz sentido. Então a Bíblia Sagrada ela é o filtro das verdades. Né? Hoje em dia todo mundo tem verdades devido ao modernismo, né, após o iluminismo, né, vamos todos agora, o progressismo, né, as pessoas estão evoluindo, né, a razão, a moral a razão é a certa, né, o pensamento crítico é o certo, e deixam a Bíblia de lado e passam a pensar com a razão, somente com as suas cabeças. Mas para o cristão, por mais que precisamos pensar, lógico, de fato, mas quem filtra tudo isso é a palavra de Deus. Quem filtra a ciência é a palavra de Deus. Quem filtra a filosofia é a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Então é assim que funciona o processo da palavra de Deus. Tá? Então Jesus é a verdade revelada e a palavra de Deus é a verdade revelada. Terceiro subtópico, a verdade que o mundo precisa conhecer. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia, através do conjunto ético que guia suas vidas. Outras examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como uma forma de compreender o mundo. Há ainda quem busca a verdade no esoterismo. A realidade é que o mundo carece de entendimento da verdade única,
que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo, enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Vejam que Jesus, sendo a verdade, é a verdade que o mundo precisa. Assim como os fariseus e as pessoas daquele momento olhavam para as leis, né, olhavam para a festa dos tabernáculos e viam ali muito sentido naquilo, e Jesus ele veio, ele mostrou o real sentido daquilo que estava nele, né, a verdade de tudo aquilo estava nele. As pessoas hoje olham para muitas coisas que existem, né, eles falam aqui de esoterismo, filosofia, ciência, e vive uma verdade deturpada, uma verdade torta, né? Querer entender o mundo e o universo. Só que esse mundo e o universo estão entesourados para o fogo, como diz Pedro. Né? Jesus é a verdade, Ele é quem vale a pena ser seguido. E tudo isso daqui vai passar, mas Jesus permanece para sempre. Então vejam como seguir Jesus faz todo sentido. E as pessoas estão carentes e precisam ver isso. Eles estão vivendo uma vida, seguindo uma vida cheia de conhecimento, de teorias, em que no fim das contas não vai levar-lhes a nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Através dele chegaremos ao Pai. Então as pessoas precisam conhecer a Jesus e serem libertas das suas teorias, libertas dos seus pecados e ter uma vida em Cristo para chegar-se ao céu. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor. Eu botei aqui no slide Colossenses capítulo 2, versículo 9 e o versículo 10, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, 100% Deus. Também nele vocês receberam a plenitude. Então veja, Jesus é interessante que ele é o todo-poderoso Deus e ao mesmo tempo estamos nele, que recebemos a plenitude. Então ele é um Deus todo-poderoso, mas que está conosco. Né? Então Jesus é a verdade que habita com o ser humano. O terceiro subtópico, né? Jesus, a verdade que liberta o pecador. Primeiro subtópico, a verdade que liberta. Vamos ler a revista. A passagem de João 8, 31 e 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Assim, a visão do pecador que se arrepende está garantida se realmente permanecer em Jesus. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, será liberto da servidão do pecado. Já falamos sobre isso lá no começo, né? Então, para ficar mais claro aos irmãos agora, tendo Jesus, é liberto da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vista do pecador. Né? Então, a verdade é que Jesus liberta o homem do pecado. Né? Então, ele deixa de servir o pecado e passa a servir a Cristo. Né? Já comentamos sobre isso. O que é a verdade? O segundo subtópico. No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica, ou seja, com os conceitos de verdade debatidos nas obras de filosofia. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade. Então, verdade que liberta. Já falamos, né, bastante já, até explicando ali alguns textos. Jesus é essa verdade que liberta. Né? Estar em Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará do pecado. E conhecer de experiência, né? De vivenciar uma vida com Cristo. Né? Com Cristo. E o terceiro subtópico, verdadeiramente livres. Na lição, as Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano, distante de Deus. Que aqui tem um texto, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Todos pecaram. Aqui fala da natureza pecaminosa. Todos pecaram. Né? O salmista diz que em pecado fui formado. Então, desde o ventre, na concepção, nós já cremos que ali a natureza pecaminosa já passa a estar presente. Nós vemos em criancinhas, né, que mesmo pequenininho, sem ensinar nada,
já conta mentirinhas, pega um negócio, tenta enganar, então a gente vê a natureza pecaminosa já em ação. Né? Então precisamos já criar nossos filhos no temor do Senhor, vencendo já as forças do pecado, e para vencer é somente em Cristo, somente Cristo pode vencer essas forças e nos dar liberdade. Dessa forma a Bíblia mostra que toda a natureza, toda a humanidade está caída pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivermos nesse mundo. Então, somos livres de verdade somente em Cristo. Somente em Cristo. Porque aí passamos a manifestar o fruto do Espírito, o caráter de Cristo, passamos a ter uma vida diferente, transformada, sem pecado, mas vivendo em Jesus Cristo. E a nossa conclusão, meus irmãos, a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade, não estão mais aprisionadas pelo domínio do pecado ou de Satanás. Então somos livres das amarras do pecado. Não vivemos mais em vícios que tínhamos antes. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. É urgente. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Por isso a urgência do trabalho, né, do evangelismo, da ação da evangelização, de pregar a palavra. As pessoas precisam ser libertas das amarras do pecado. Elas vivem em engano, vivem em mentiras, que o mundo as conta, que o diabo conta, né, que vivem em movimentos estranhos, contrários à palavra de Deus, sendo que a Bíblia é a palavra de Deus, e nós temos a palavra de Deus em nossa vida. Que o Senhor Deus possa nos dar graça, nos abençoar, para permanecermos nessa verdade que é Jesus, entendermos essa verdade que é Jesus, seguirmos essa verdade que é Jesus, e através do Espírito Santo que está em nós, né, nós lemos o texto aqui, que Ele nos conduz em toda a verdade, que possamos pregar a palavra do Senhor, manifestar a verdade do Senhor às pessoas que vivem no engano. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa nos guardar e nos abençoar em todo o nosso caminho. Vamos orar para encerrar, que Deus nos abençoe. Senhor Deus é nosso Pai, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo, pela palavra que lemos aqui, pela verdade que temos no Senhor, e estarmos no Senhor, pela liberdade do pecado que o Senhor nos proporcionou e pela graça que nos é dada. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal, abençoe os irmãos que estão assistindo, ouvindo, que possam ser libertos do pecado, e se eles não reconhecerem, não aceitaram a verdade, que o Senhor é a verdade, que possam aceitar o Senhor agora, reconhecer que o Senhor é a verdade que está nesse mundo revelado na palavra do Senhor e nos traz essa liberdade, que possam aceitar e reconhecer o Senhor Jesus como seu único e o suficiente Salvador. Meu Pai querido, nos abençoe e nos guarde. Nós pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus.